Bom, bem-vindo a essa matéria que a gente está começando agora sobre interpretação bíblica. E essa é uma matéria que a gente pode dizer que ela vai logo depois ali de bibliologia. Então, se você terminou bibliologia, agora seria talvez um bom momento para você começar essa matéria de interpretação bíblica. Se você quiser, dá uma olhadinha de novo naquilo que você estudou em bibliologia, em paixão pela palavra, porque é o fundamento daquilo que nós vamos falar aqui em interpretação bíblica. E algumas coisas só para a gente lembrar sobre o que a gente falou em bibliologia, em paixão pela palavra. Quando a gente fala sobre estudar a palavra de Deus, algumas coisas precisam continuar sendo essenciais e fundamentais na nossa jornada. A primeira coisa é que a Bíblia, ela pode ser um livro aberto para você. Só depende do seu coração. E a gente já falou sobre isso, sobre os tipos de solo. Depende do seu coração, depende do quanto você vai se abrir para aquilo que o Espírito Santo vai falar para você através da palavra de Deus. Você lembra que toda a Escritura é inspirada por Deus. Tem alguém por detrás desse livro que te dá aquilo que você precisa, no momento que você precisa. A interpretação correta das Escrituras, para que você possa viver de maneira correta, de maneira verdadeira. A Bíblia, lembra, ela é viva e eficaz. O escritor de Hebreus vai nos lembrar disso, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é cheia de sabedoria, é cheia de revelação. Então, quando você abrir a palavra de Deus e você pedir, Espírito Santo, me ajuda, saiba que ele vai trazer revelação e vai trazer sabedoria para você. A revelação das Escrituras iluminando o que precisa ser iluminado e a sabedoria para que você possa aplicar essa palavra dentro daquilo que você está vivendo. Então, a Bíblia é cheia de sabedoria e de revelação. Número 3, a Bíblia aponta para Jesus. Isso aqui é muito importante, gente. A Bíblia não vai focar somente nas nossas necessidades. Jesus veio para suprir as nossas necessidades. Então, a Bíblia foca em Jesus, que supre as nossas necessidades. É muito importante a gente entender isso. Que a Bíblia aponta para Jesus, ele nos dá a vida. Aquele que interpreta a Bíblia deve ser nascido de novo, então. Não tem como a gente interpretar a Bíblia sem ser nascido de novo. Por quê? Porque se a gente não é nascido de novo, gente, como é que o Espírito Santo vai falar com a gente continuamente? Então, se a Bíblia aponta para Jesus, a Bíblia também aponta um plano de redenção, nos mostrando que Jesus é aquele que, ao longo da história, ele vai influenciando as nossas vidas. E isso é muito importante para mim e para você. O ingrediente mais vital é aquele que nós devemos incorporar, que é a fé. Então, se a gente está falando, a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais. Se a gente está falando sobre interpretar a Bíblia, a gente deve aplicar a nossa fé. Ora, é impossível agradar a Deus se não for pela fé. É impossível andar com Deus se não for pela fé. É Ele quem nos inspira. E quando Ele nos inspira, a gente deve estar fundamentado na nossa crença, no nosso relacionamento com Ele, para que a gente acredite que aquilo que Deus está mostrando na sua palavra é a verdade. E por último, a Bíblia tem tesouros escondidos. Então dá para cavar mais, dá para ir mais fundo. Presta atenção, dá para ir mais fundo. Essa nossa matéria aqui de interpretação bíblica, ela é uma matéria para te ajudar a cavar mais. A gente não vai explorar tudo o que existe. Ela é uma matéria onde nós vamos colocar alguns princípios, algumas linhas guias. Eu vou falar de algumas coisas, alguns exemplos aqui da Bíblia, para que te aguce aquela fome de você poder cavar mais e cavar bem. Não só cavar em qualquer lugar, não só cavar de qualquer maneira, mas cavar bem, cavar de maneira mais precisa, para que você possa encontrar aquilo que o Espírito Santo está te mostrando. Então a Bíblia tem tesouros escondidos que só podem ser encontrados através do Espírito Santo. Então ler a Bíblia, gente, sem permitir que ela nos transforme, é usar de maneira errada a palavra. E dessa forma, tentar encurtar o processo de interpretação bíblica. Porque ao longo dessa história, ao longo dessa nossa jornada, eu tenho que entender que, apesar de eu estar usando o livro e ferramentas para que eu possa entender melhor o livro, a Bíblia é um livro de transformação. Então não interprete a palavra, não interprete a Bíblia só por mera curiosidade.
Interprete a palavra de Deus para que você possa encontrar meios maiores e melhores da sua vida ser transformados. A Bíblia é um livro de transformação. Olha só, Jó capítulo 5, você pode abrir lá comigo? Jó capítulo 5. Olha só que realidade maravilhosa. Jó capítulo 5, do verso 8 até o verso 11, diz assim: quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas aos campos, põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Salmo 107, você pode ir lá comigo? Salmo 107, livro de Salmos, capítulo 107, no verso 41. Diz assim: mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Uma das coisas, dos porquês a gente deve interpretar a Bíblia corretamente, não é só para que a gente seja transformado, mas para que a gente possa ajudar outras pessoas no processo que eles estão vivendo também. Jó fala de colocar as pessoas num lugar alto. Salmos fala de colocar, de levantar da opressão o necessitado. Isaías capítulo 50 vai nos dizer que ele nos dá uma palavra, como de um discípulo. Ele coloca uma palavra na nossa boca. Veja só, ele coloca uma palavra na nossa boca para que a gente possa ajudar o necessitado. Ele nos dá ouvido como de discípulo. Meu Deus! Com que a gente possa ouvir o Espírito Santo para que a gente possa ajudar outras pessoas. É necessário que a gente, então, preste atenção em alguns elementos importantes para que eu e você possamos ser veículos da voz de Deus. A gente não pode desassociar a matéria de interpretação bíblica da nossa vida cotidiana. Aquilo que eu vou aprender da palavra, aquilo que eu vou aplicar da palavra de Deus, eu posso ajudar outras pessoas a experimentarem isso. Então, gente, é necessário, escute bem isso aqui, é necessário subir a montanha e depois descer. Você lembra que os discípulos Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência com Jesus no cume da montanha e eles viram Jesus ser transfigurado e eles viram a glória de Deus em Jesus e eles viram Elias, Moisés, e Pedro ficou tão desconcertado que ele falou: nossa, vamos ficar por aqui mesmo. A gente vai montar 3 tendinhas, vocês ficam por aqui, nós vamos tabernacular nesse lugar. E Jesus fala: não foi para isso que eu vim. E aí depois, quando eles descem a montanha, eles encontram um grupo de pessoas, os próprios discípulos não tinham conseguido expulsar um demônio de menino. E Jesus fala da conexão da vida deles, do jejum com a fé. Ou seja, era necessário descer a montanha para com que aquilo que Pedro, Tiago e João experimentaram no topo da montanha pudesse servir para as outras pessoas. O momento que a gente gasta com Deus, o momento que a gente passa na presença de Deus, o momento que a gente passa recebendo revelação da palavra de Deus, tem que ser usável para outras pessoas, tem que ser útil para as pessoas ao nosso redor, com que eu e você possamos ter experiências de montanha, de céus abertos, mas ao mesmo tempo com que eu possa ter aquele coração de descer a montanha e trazer o céu para as pessoas. Resposta ao necessitado. O tabernáculo de Davi era uma tenda com a arca. E lembra que ele enviou homens para oficializar no tabernáculo de Moisés? Só um exemplo, para que você entenda que quando Davi montou a sua tenda e ele colocou a arca, ele mandou Asaf e Jedutum para o tabernáculo de Moisés, para que eles pudessem oficializar aquilo que eles experimentaram no tabernáculo de Davi. Agora vocês vão para o tabernáculo de Moisés. E você sabe que o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi coexistiram. Vocês vão voltar para o tabernáculo de Moisés e influenciar as práticas que já estavam sendo feitas ali. E você lembra que no tabernáculo de Moisés, durante muito tempo eles não tinham a arca. Quiçá fosse o utensílio mais precioso do tabernáculo de Moisés, que havia sido roubado. Mas eles continuavam a fazer e a oficializar sem a arca.
E a arca era símbolo da presença manifesta de Deus. Quando Davi recupera isso e ele coloca no seu tabernáculo, ele então oficializa, faz ali holocaustos de uma vez por todas e depois somente sacrifícios de louvor. Ele pega esses oficiais que eram treinados, eram profetas, e ele fala, agora vocês vão pegar o que vocês aprenderam aqui. E da maneira como vocês foram impactados aqui no tabernáculo de Davi, vocês vão para o tabernáculo de Moisés e vocês vão levar a presença junto com vocês. Meu Deus! Isso é impactante na nossa vida, gente. A minha vida e a sua vida deve tocar a vida de outras pessoas. Eu quero fazer essa introdução para que, quando você olhe para as regras de interpretação bíblica, você não se perca no objetivo. E o objetivo é tocar a vida de outras pessoas, é influenciar a vida de outras pessoas. Então, vamos junto nessa jornada? Vamos aprender como interpretar a Bíblia de maneira correta, quais são as ferramentas que nós podemos usar, as linhas guias que nós podemos usar para uma boa interpretação. Vamos ter cuidado com o engano, vamos falar sobre exegese, né? Vamos ter cuidado com aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, para que a gente não faça uma interpretação errada e viva uma vida de maneira errada. Então vamos junto nessa jornada? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.